bem-vinda! Essa é mais uma live criando semijoias incríveis. E o tema da nossa live de hoje é pérolas perfeitas, qual escolher para suas semijoias? Eu vou te mostrar que pérolas são essas e modelos de semijoias feitos com essas pérolas. E se você não me conhece, eu sou a Laura de Cristal e especialista em semijoias. Então já aproveita, curte a live, manda coraçãozinho, manda foguinho e se você ainda não está me seguindo, já me segue, porque assim você não vai perder nenhum conteúdo tão especial como esse. Bom, então hoje a nossa live é muito importante, que eu vou falar sobre pérolas perfeitas, qual escolher para suas semijoias. E aqui eu ensino a criar coleções exclusivas de semijoias com pedras naturais. E você vai conseguir sim criar suas semijoias e criar suas coleções, mesmo que você nunca tenha feito antes, mesmo que você não se ache criativa e mesmo que não tenha fornecedores de materiais na sua cidade. Eu vou te mostrar, então, aqui na live, nesse tema específico de pérolas perfeitas, como escolher, qual escolher para suas semijoias, eu vou te mostrar como você consegue tudo isso. Olha o pessoal chegando, que coisa boa, muito legal. Bom, então o que acontece quando a gente começa a trabalhar com as semijoias? Muitas vezes tem dúvidas quais os materiais escolher, quais os materiais que têm qualidade, e não é diferente quando a gente fala sobre pérolas. Sim, eu já separei aqui na minha mesa vários tipos de pérolas diferentes que são usadas para criar semijoias que eu vou mostrar aqui durante a live. Bom, então o que é importante quando a gente começa a trabalhar com as pérolas? Que você conheça os materiais. Por exemplo, eu quando comecei há 30 anos atrás, o que aconteceu? Eu comecei fazendo bijuterias. Sim, por quê? Porque nem existiam semijoias naquela época. Eu usava materiais como resinas, plásticos, cordões, correntes de qualquer banho que eu encontrava, dourada, prateada. Por quê? Primeiro, porque não tinha internet, eu acabava usando os materiais que tinham na minha cidade. Eu moro em Porto Alegre e naquela época, 30 anos atrás, não tinha opção de compra, muitas opções de compra no centro da cidade. Muitas vezes eu tinha que ir a São Paulo. Mas mesmo assim, eu acabava trabalhando com as bijuterias. E o que acontecia quando eu criava, quando eu montava as bijuterias? O meu trabalho não era valorizado. Por quê? Primeiro, porque eu não utilizava materiais de qualidade, nem conhecia. E segundo, porque eu tinha que cobrar um valor, um preço muito baixo, porque valor é diferente de preço. Preço a quantidade de dinheiro que a pessoa vai pagar e o valor é o que ela percebe na hora que você cria o seu modelo. E naquela época, como eu fazia bijuterias, as pessoas não percebiam que valia muito. Então, o que acontecia? Eu acabava trabalhando, vendia e não tinha lucro. E assim foi que eu comecei nesse mundo dos acessórios, das semijoias. Daí, o que aconteceu? Eu passei muito tempo fazendo bijuterias. Por quê? Porque não tinha opção. Se eu quisesse trabalhar com acessórios, o que tinha disponível no mercado era material para bijuterias. Mas daí, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar com as pérolas. E na época, por desconhecimento e também por falta de opção, eu acabava trabalhando com pérolas de plástico, que são pérolas de ABS, e pérolas também de vidro. E o que acontecia com os modelos quando eu utilizava esses dois tipos de pérolas? Primeiro, as pérolas de plástico acabava saindo a tinta, porque elas são pintadas, elas são feitas por uma máquina, são feitas bolinhas de plástico e ao redor dessas bolinhas é passada uma tinta. E o que acontecia com as peças que eu criava com esse tipo de pérola? Conforme o tempo ia passando, aquela tinta ia saindo e aparecia o plástico de baixo. E quando eu trabalhava com as pérolas de vidro, tinha outro problema. O problema das pérolas de vidro é que elas acabavam descascando. Então, o que acontecia? Realmente, os produtos que eu criava não tinham qualidade. E isso foi durante muito tempo. Depois, o que aconteceu com o passar dos anos? Isso há 30 anos atrás.
Eu comecei a me especializar, comecei a fazer alguns treinamentos de joalheria e comecei a melhorar minha produção. E assim eu comecei também a procurar materiais diferentes. E numa determinada época entram as pedras naturais e as pérolas naturais aqui no mercado brasileiro. E daí o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar com essas pérolas naturais, que é uma das pérolas, vou falar dois tipos de pérolas que são ideais, pérolas perfeitas. Qual escolher para suas semijoias? A primeira são as pérolas naturais. Vou mostrar modelos, eu separei aqui para te mostrar. Mas antes de mostrar as pérolas naturais, eu quero saber se tem poderosas aqui na live. Quem é aluna do Semijoias Sem Limites, escreve aqui para mim, sou poderosa. E quem quer aprender, escreve iniciante, enquanto eu tomo uma aguinha para a gente já começar no conteúdo das pérolas. Quero saber se tem poderosas aqui, se tem alunas. E quem quer aprender, escreve para mim iniciante. Olha a Ana, querida, poderosa. A Ana faz um trabalho lindo. Cleonice também, muito lindo, que legal. Já vi que tem mais poderosa. Edna também, poderosa. Muito legal, que coisa boa. Olha o pessoal mandando coraçãozinho, mandando acenzinho. A Neia também é poderosa. Escreve aqui para mim se tem iniciante. Quero saber se tem alguém que quer aprender. Olha, a Francisca, iniciante. Bem-vinda, Francisca. Que legal. Hoje é um tema muito importante, que é sobre as pérolas. Sim, porque quando a gente... Olha a Camille também, poderosa. Porque quanto mais informação a gente tem, quanto mais conhecimento, mais simples fica de começar a criar semijoias. Olha, G... Mota Paruso, iniciante também, legal, muito bom, muito legal. Então vou tomar um golinho de água e já vou começar a mostrar os modelos de pérola, para você conhecer, e modelos também de semijoias criados com essas pérolas. Legal, né? Bom, então o que acontece quando a gente vai trabalhar com as pérolas naturais? Vou mostrar fios de pérolas naturais, mostrar modelos feitos com essas pérolas. Então, o primeiro tipo são as pérolas naturais. E depois eu vou falar que outro tipo de pérola é possível utilizar. Olha, o pessoal botou aqui, deixa eu ver. Deixa eu ler só um pouquinho. Iniciante... tchau, muito bom, muito legal. Então, vou tomar um golinho de água e já vou começar a mostrar. Legal, muito bom. Que legal, muito bom, o pessoal aqui, muito legal, muito bom. Bom, então vamos lá. Bom, então assim, ó, o que eu vou te mostrar? Nós vamos começar falando então sobre as pérolas naturais cultivadas. O que são pérolas naturais cultivadas? Aqui eu tenho um fio, essas pérolas a gente encontra para comprar, elas são vendidas assim, em fios, que tem entre 38 e 40 centímetros, e com vários tamanhos diferentes, espessuras diferentes, cores e formatos diferentes. Bom, como é que essas pérolas são formadas, já que eu disse que elas são pérolas naturais cultivadas? Sim, elas não são pérolas feitas por uma máquina, elas são feitas na natureza, dentro de conchas, dentro das ostras. E daí o que acontece nesse processo de formação das pérolas? Imagina que tem uma concha dentro do mar, dentro da água, pode ser água doce ou salgada, e nessa concha entra um pedacinho de areia, ou entra um pedacinho de outra concha, de madrepérola. O que vai acontecer com essa ostra que tem aqui um ser vivo dentro? Essa ostra, esse ser vivo, vai detectar que tem um ser estranho ali dentro, e daí o que acontece? Ele acaba jogando um líquido para isolar aquele ser estranho. Sim, e esse líquido se chama nácar. Nácar. E daí é jogado várias camadas ao redor daquela areia, daquele grãozinho, e assim se forma a pérola. Então, quando a gente fala que as pérolas são cultivadas, são pérolas naturais feitas com a ajuda humana. Então, existem fazendas, produção de pérolas que são dentro d'água. Elas são presas numas... uns aramados, então ali estão as conchas, dentro dessas conchas são inseridos vários grãozinhos diferentes e uma concha
fica produzindo essa pérola de 2, 3, 4 anos dentro da água. Daí depois elas são retiradas, essas pérolas de dentro das conchas. Muitas vezes as conchas voltam. Deixa eu silenciar aqui o meu... Tô com o microfone ativado. Deu. E daí muitas vezes essas conchas retornam para dentro da água para produzir mais. Mas o interessante é que quando elas são retiradas de dentro dessas conchas, elas têm uma classificação. Sim, elas são classificadas as melhores, mais lisinhas, mais brilhantes, com formato mais definido, como pérolas de maior valor, de preço mais alto. E assim tem várias classificações das pérolas. Então, o que acontece? As pérolas que nós usamos para criar semijoias são as mesmas pérolas usadas na joalheria, com ouro 18, platina, prata 925. A diferença é somente a classificação. Então existem as pérolas de alta joalheria e as pérolas que para nós, se elas forem bonitas, a gente usa para criar semijoias. Então essa que é a diferença. Então eu vou mostrar várias pérolas naturais aqui para você se inspirar. Então vamos lá. Por exemplo, essa pérola que eu estava mostrando antes, ela é oval. Em geral, quando ela é oval, ela é chamada de pérola arroz. Então, com essa pérola, por exemplo, eu fiz esse colar, aqui está o fio dela, aqui ela foi transformada num colar. Aqui nesse colar, eu usei aquela técnica do encordoamento que a gente chama de nó da bisa. É um nozinho entre cada uma das contas, aqui entre cada uma das pérolas, que faz com que o colar tenha um excelente caimento. Olha aqui o movimento que ele tem. E também, se por acaso ele venha a arrebentar, que é muito difícil, você não vai perder todas as pérolas, vai cair somente aquela pérola onde estava, onde ela estava. Por quê? Porque como ela tem um nozinho entre cada pérola, ao lado de cada pérola, ela fica presa. Aqui também, para você ver que foi feito um acabamento igual da joalheria. Tá vendo aqui? Aqui onde tem a linha, foi usado um material que a gente chama de conduíte, fazendo o acabamento perfeito igual à joia. E aqui eu utilizei o fecho boia, que eu adoro o fecho boia. Por quê? O fecho boia você pode tirar o pingente, deixa eu tirar aqui, vamos ver. E daí você acaba usando com o fecho para trás, daí ele vira um colar mais tradicional. Eu não consegui fechar, que eu tô sem óculos aqui. Então ele fica um colar mais básico. E na hora que você coloca o pingente, já fica um colar bem mais moderno. Bom, então esse é um modelo com essa pérola. Vou mostrar mais modelos, já que eu peguei ela. Aqui, por exemplo, essa mesma pérola usada num colar com correntinha. Olha que delicadeza. Muito, então, uma corrente fininha, aqui a pérola, com a técnica do nó de joalheiro, outra técnica que se usa em joalheria. Mas sempre lembrando que essas técnicas que eu tô falando, na hora que você sabe como fazer, é muito simples de fazer e muito prático. Então, só é uma questão de começar. Legal, né? Então, aqui eu tenho esse outro colar com um nó de joalheiro, também chamado amarração com fio de metal. Agora, essa mesma pérola aqui uma pulseira, olha que linda. Nessa técnica do nó de joalheiro também. Legal, né? Bom, então o que acontece então quando a gente vai trabalhar com essas pérolas naturais? A gente vai encontrar diversos formatos. Eu estou mostrando aqui o formato arroz, mas tem o formato pérola barroca, pérola batata, pérola palito, que eu vou mostrar aqui também, pérola redonda. Então você vai encontrar vários tipos de pérolas naturais. Isso é muito interessante, por quê? Porque é uma riqueza de materiais para a gente criar as semijoias. Então aqui é a mesma pérola, que já misturei com pedra natural. Aqui é uma quartzo rosa, olha que bonito. Ele é um colar longo. Então você pode também, fica muito lindo misturar as pérolas com pedras. Legal, né? Inclusive, ontem aconteceu uma coisa muito interessante.
Ontem de noite a gente fez uma mentoria mensal com as alunas. Sim, uma mentoria online, todo mundo, muito fácil, a equipe manda o link pelo WhatsApp para as alunas. E ontem a gente estava conversando. E daí uma das minhas alunas, eu não sei se está aqui na live, a Lu, é a Lucilene o nome dela, ela é professora, eu acho que é São Paulo, eu nunca sei se a Lu é São Paulo ou é Rio, mas eu acho que é São Paulo. E ela mostrou o trabalho dela e contou, sim, ela contou para as outras colegas que quando ela começou, ela não queria vender as semijoias. Estou falando da Lu porque ela fez uma coleção belíssima de pérolas. E daí a Lu me contou numa mentoria individual que ela tinha começado a criar semijoias por uma questão de terapia. Ela tinha tido algumas perdas na família, tinha ficado muito depressiva, muito triste, e ela resolveu então resgatar esse amor que ela tinha por acessórios, por bijuterias e semijoias, porque era uma coisa que ela e a mãe dela gostavam muito, e ela acabou perdendo essa mãe. Então ela resgata isso, mas como uma terapia para ela se sentir melhor. E lá pelas tantas, a Lu começa a fazer os modelos dela e começa a levar, começa a usar na escola, ela é professora. E daí o que acontece? As pessoas, as outras mulheres, as outras professoras se apaixonam e querem o que ela está usando. E daí ela começa a fazer os modelos e leva para a escola. E bem interessante, né? Isso há um mês atrás ela contou. Agora, na mentoria mensal de ontem, ela deu um depoimento lindo, que ela estava vendendo muito, tinha muitas encomendas, mostrou os modelos que ela estava vendendo, fazendo com pérolas, com pedras. E também, o que é muito legal? Que ela acabou fazendo uma renda extra maravilhosa para ela. Ela começa brincando, fazendo para usar, depois ela tem, as colegas querem comprar, ela acaba vendendo, não sabia nem como precificar. Eu disse para ela, Lu, tem que valorizar as tuas semijoias, não pode precificar baixo, ao contrário, tem que valorizar o teu trabalho. Conversamos muito sobre isso e ela começou a vender. E ontem ela estava feliz da vida, contando o resultado da venda dela para as outras poderosas. E eu fiquei muito feliz, né? Porque é muito legal a gente ver e o interessante é que a Lu nunca tinha feito nem bijuterias nem semijoias. Lembra que quando eu falei lá no início da live que eu ia, mesmo que você ia conseguir criar semijoias exclusivas com pedras, pérolas naturais e coleções? Pois é, a Lu começou sem saber nada, nunca tinha feito. Então é muito legal ver o resultado. Inclusive, minhas alunas estão as poderosas estão de parabéns. Eu fiquei muito feliz ontem, muito. Muita gratidão de ver pessoas que nem eu, que nem você, tendo resultados. Sim, tudo certo que comecei há 30 anos atrás, errei muito, comprei muito material errado, usei pérola de vidro, pérola de plástico, tive que refazer, tinha medo que meus modelos rebentassem, que soltassem, não eram valorizados, mas daí o que acontece? A gente acaba evoluindo, a gente acaba se aperfeiçoando e daí vai para um outro nível. Isso que é legal, isso que eu tô falando da Lu. Qual a diferença de biju e semijoias? Eu vou falar rapidamente a diferença, mas vou fazer então uma live, vou anotar para fazer, a Beth, vou anotar a tua sugestão, a diferença de biju e semijoias. Bijuterias são feitas com materiais que não têm qualidade, tipo plástico, materiais de baixo custo, plástico, resinas, às vezes madeira, mas a gente pode usar as madeiras nas semijoias, às vezes sementes também podemos usar nas semijoias, às vezes cristais que também é possível usar nas semijoias. Mas o que tem nas bijus? Em geral, os banhos de metal têm péssima qualidade, por exemplo, é dourado, amanhã já não é mais dourado, escureceu. Mesma coisa o prateado. Então a bijuteria tem isso, ela é hoje meio descartável. Inclusive com a entrada dessas redes de loja de preço único, a percepção que as pessoas têm da bijuteria piorou. Por quê? Porque os produtos são de tão má qualidade que eles escurecem ele muito rápido. E isso afetou muito todo mundo que trabalha com bijuterias.
Bom, daí a diferença para as semijoias. Nas semijoias a gente usa os materiais de qualidade. Enquanto na biju usam pérolas de plástico, pérolas de vidro, nas semijoias a gente vai usar pérolas naturais e depois também outro tipo de pérola que eu vou falar mais adiante. E também metais de qualidade. O que são metais de qualidade? São metais com banho que vai ter muita durabilidade. Sim, se você orientar a cliente na hora da venda e ela cuidar, ela vai usar durante muito tempo aquela semijoia. Então, com banhos de qualidade. E também com acabamentos profissionais, técnicas usadas na joalheria, acabamentos perfeitos, tudo isso. E além de tudo, além dos metais banhados, você pode criar, é possível criar as semijoias com aço inox, que é o caso desse colar que eu vou mostrar agora. Olha só esse colar, deixa eu tirar essa partezinha aqui da correntinha. Olha que lindo. Ele é um colar todo feito de pérolas naturais coloridas, com aquela técnica da amarração com fio de metal, nó de joalheiro. Aqui atrás eu coloquei uma correntinha extensora, esse colar é meu porque eu gosto de dar 2 voltas, e o acabamento todo em aço inox. E aqui, o que eu fiz aqui nesse colar? Eu fiz o pingente separado. Então aqui um pingente de madrepérola, que é a concha, e aqui as pérolas naturais coloridas. Ah, Laura, essas pérolas são tingidas? Às vezes as pessoas me perguntam. Algumas sim, mas outras são coloridas naturalmente. O que vai definir a cor dessas pérolas? É o tipo de concha, é o tipo da água que ela está mergulhada. Tudo isso tem diferença na hora de que a pérola vai ser criada. Então, sim, é possível já encontrar pérolas coloridas naturalmente e pérolas coloridas artificialmente, que eu vou mostrar aqui também. Tá? Então, você pode criar vários modelos. Inclusive, esse modelo, se a gente prestar atenção, o que eu fiz? Eu não tinha um fio inteiro de pérolas roxas. Eu tinha poucas pérolas, assim como eu tinha poucas pérolas nesse tom meio dourado, meio laranja. Daí o que eu fiz? Intercalei com as pérolas clarinhas, usei o material que eu tinha e criei esse modelo. Então sim, você faz o modelo que você quiser, porque na hora que você sabe como fazer, qual a técnica, como criar os modelos, tudo isso tem diferença na hora que você vai trabalhar e criar os seus modelos. Mas sempre lembrando que é muito simples, muito prático. Por quê? Porque eu sei por causa das minhas alunas. Olha a Lu que eu falei há pouquinho. Ela nunca tinha feito nenhum tipo de semijoia e estava lá com a coleção dela belíssima de pérolas e também usou o quartzo rosa. Bom, então agora eu vou mostrar então uma pérola colorida, artificialmente, já que eu falei antes. Essa pérola verde aqui é uma pérola, deixa eu botar, acho que desse lado melhor. Ela é a pérola aqui tingida de verde. Então é importante que você tenha fornecedores de pérolas, fornecedores que vendam materiais de qualidade. Por quê? Porque a gente vai ter certeza que uma pérola colorida vai se manter colorida, não vai ter o problema de desbotar, nem nada. E daí, o que acontece? O que acontece hoje? No método Semijoia Sem Limites, que está com as inscrições fechadas, tá? Eu faço parte do método, a minha lista de fornecedores de confiança. Como é que são esses fornecedores de confiança? Eles vendem pela internet, pelo WhatsApp mesmo, e entregam em todo o Brasil. Então, se você mora numa cidade que chega uma caixinha por correio, por Sedex ou PAC, você vai receber o seu material tranquilamente. Olha o pessoal perguntando aqui, a diferença entre pérola e madrepérola. Perfeita pergunta. Bom, o que é a madrepérola? A madrepérola é a concha. Lembra que eu contei lá no início a história que a pérola é criada dentro da concha? A madrepérola é essa concha que está por fora, é a ostra. Então a madrepérola é a concha e a pérola é que é cultivada dentro. Essa é a diferença, tá? Então agora eu vou mostrar uma pérola maravilhosa que eu amo, que são as pérolas negras. Olha aqui que linda. Então, eu vou mostrar um pedacinho do fio, aqui eu já usei esse fio, é uma pérola negra, no formato palito. Olha que bonito. Legal, né?
E aqui então eu tenho um modelo de um colar todo feito com a pérola negra. Aqui tá ela, ó. Tá vendo aqui embaixo? É a mesma pérola que foi usada aqui. De novo, naquela técnica da amarração com fio de metal, também com aço inox. E aqui para trás eu coloquei uma correntinha de bolinha. E aqui embaixo eu coloquei uma pedrinha de ametista, tá vendo? Então a gente pode misturar vários modelos diferentes de pérolas e misturar com as pedras fica belíssimo. Então eu quero saber, digita eu, quem é que gosta de pérolas? Digita aqui, quem é que tá gostando, quem é que gosta das pérolas naturais? Digita eu aqui para eu saber se você tá gostando desse conteúdo, se você gosta também das pérolas. Quero saber, digita para mim eu. Enquanto isso eu vou tomar um golinho de água. Olha, pessoal, eu também, eu amo muito as pérolas naturais. Depois eu vou falar outro tipo de pérolas, você vai ver que legal. Olha, pessoal, eu amo, muito legal. Muito, eu também, acho que é um material de excelente qualidade que a gente consegue fazer modelos belíssimos utilizando as pérolas. Bom, então eu vou mostrar mais uns modelos com essas pérolas e depois vou passar para o outro tipo de pérola que a gente usa também para criar semijóias. Olha a Ana Poderosa, fiz vários colares nos últimos dias, um mais lindo que o outro. Ai, Ana, fico muito feliz. A Ana tem um trabalho lindo, as minhas poderosas, cada uma no seu estilo, fazem trabalhos lindos. Inclusive, deixa eu tomar um golinho de água. Eu falei no início que mesmo quem não se achasse criativa ia conseguir criar semijoias exclusivas e coleções exclusivas também com pedras e pérolas naturais. E sabe como é que você faz isso? Você começa com um passo a passo e daí você vai fazendo pequenas alterações. Como assim, Laura? Lembra quando você... Bom, eu vou contar uma história aqui. Eu não sou muito boa de cozinha, não sou uma cozinheira exímia, por mais que eu me esforce, eu não tenho esse dom. Mas eu sempre gosto de aprender. E eu tenho uma receita de bolo que eu adoro, que é a única receita de bolo que eu faço, que é de um bolo integral. E sabe o que aconteceu na minha receita? No início, eu fazia exatamente igual, na sequência que mandava a receita, tudo igual. E no meu bolo integral ia suco de laranja. Um dia eu tô fazendo o bolo e não tinha suco de laranja. E daí o que eu fiz? Eu substituí, eu tinha um limão, eu fiz uma limonada e botei no bolo. Não é que ficou bom? E a partir dali eu comecei a inovar. Era uma vez com limonada, outra vez suco de maracujá. E eu fui trocando suco de bergamota, fui fazendo o bolo cada vez com um suco diferente. E assim é com as semijoias. Você começa fazendo exatamente o passo a passo e depois você vai modificando e quando você vê, você tem os modelos exclusivos diferentes feitos por você mesma. Legal, né? Olha aqui, o pessoal dizendo, não sei se na minha cidade tem fornecedores. Isso não importa, por quê? Porque quando você vai criar semijoias, hoje com a internet é tudo maravilhoso. Você compra pelo WhatsApp mesmo, faz pedido, paga tudo pela internet e daí você recebe pelo correio. Então, se na sua cidade tem o correio entrega qualquer caixinha, você vai receber as mercadorias. Legal, né? Isso é maravilhoso. Eu sempre digo que a pandemia teve uma coisa muito ruim na vida de todo mundo, né? Foi péssima. Mas teve uma coisa muito boa que aconteceu com os fornecedores de materiais banhados e de pedras e pérolas naturais. Muitos foram obrigados a vir para o online. Sim, eles foram obrigados a se modernizarem, a ter sites fáceis, a vender pelo WhatsApp, os que não têm, vendem pelo WhatsApp mesmo. E isso fez toda a diferença. Por quê? Porque eu estou aqui em Porto Alegre, eu tenho alunas em Manaus, eu tenho alunas no Rio Grande do Norte, Piauí, Pernambuco, São Paulo, Minas, enfim, até fora do Brasil. E hoje, então, as minhas poderosas, as minhas alunas compram de qualquer lugar que elas estão no Brasil.
Isso é bárbaro, né? Então é muito legal. Por quê? Porque faz toda a diferença. Hoje a gente não precisa nem sair de casa para aprender, para comprar, para aprender alguma coisa nova, para vender, tudo em casa. Imagina, eu comecei na mesa da minha sala. Cheguei a ter até 4 lojas em grandes shoppings de Porto Alegre. Ai, Laura, então tu era muito rica, começou com muito dinheiro? Não. Eu comecei com um valor que eu recebi de uma rescisão que eu tinha saído de uma loja que eu trabalhava, eu era vendedora de uma loja, peguei aquela rescisão e investi em materiais. E daí como é que eu fiz? Eu comprei material, comprei muita coisa errada, na época não tinha ninguém para me ensinar, eu fui comprando. E daí o que aconteceu? Muita coisa eu não usei, até doei, mas o que eu usei, o que eu fiz? Transformei em dinheiro. Então você começa com pouco, faz as semijoias, vende, e como eu digo, montinho, montão. E daí daqui a pouco você pega aquele dinheiro, compra mais material e vai no mínimo triplicando. Investe 100 reais, vende 300. Sim, porque no mínimo você vai multiplicar por 3 ou 4 vezes. Simplificando, claro, né? E daí depois o que você vai pegar? Esses 100 reais que viraram 300, vai comprar de novo material, você vai fazer virar 900. Vai comprar mais material, dos 900 vai multiplicar por 3, vai virar 2.700. E assim você vai. E foi assim que eu comecei. Comecei lá com a minha rescisão, comprei material. Na época fiz um cursinho de biju, que nem tinha de semijoias na época. Comecei com 2 técnicas, simplesmente com fio de nylon e contrapinagem. O fio de nylon eu nem usava porque eu não sabia fazer os acabamentos perfeitos, só ficava aparecendo e eu não gostava. E comecei com a volta na lua, que era o que eu sabia. E durante muito tempo foi o que eu utilizei para criar os modelos. E depois sim que eu fui aprendendo técnicas de joalheria, fui conhecendo as pedras naturais, as pérolas, e daí fez toda a diferença. Então quando eu comecei foi assim. E hoje, imagina, quanto tempo que eu perdi, que eu não tinha internet, tudo era muito mais devagar, meu Deus. Mas enfim, vamos lá. E você não precisa perder esse tempo, você pode aprender de uma maneira muito simples e muito rápida. Então aqui, vamos lá, mostrando pérolas, aqui elas são pérolas barrocas, olha aqui, elas são bem, meio irregulares. E daí eu selecionei algumas e fiz esse colar aqui. Então, também misturando pérolas, aqui é uma raulita turquesa, aqui uma malaquita. E aqui correntinha. Agora aqui eu usei também a mesma técnica de amarração com fio de metal nó de joalheiro. E aqui eu vou mostrar um outro modelo que é uma choker. Daí já entramos aqui, ó, nas pérolas pequenas. Então aqui mais um fio de pérola. Agora num tamanho menor, também nesse formatinho arroz. E daí aqui tá ela, misturada com o quartzo rosa. Aqui já trabalhei com fio de nylon, que é uma técnica bem básica para quem está começando, bem simples. Então é muito fácil e de valor também muito acessível para começar com um fio de nylon. Então sim, você já tem como começar de uma maneira muito prática, muito simples a criar semijoias. E lembrando sempre que esses acabamentos, esses tipos de modelos, aqui estão sendo feitos na semijoia, que são os metais banhados, mas a gente encontra na joalheria também. Vou mostrar então agora modelos de brincos. Então olha que amor esse aqui, então os dois estão presos aqui. É uma argola aqui toda em aço inox, aqui a pérola batata que eu falei, olha que amor o formato dela. E aqui uma correntinha. Aqui um brinquinho bem básico, também somente com uma pérolazinha. E aqui um brinco, olha que lindo. Aqui a gente tem a pérola palito, eles estão presos aqui os dois, prendi na tarraxa. A pérola palito, pérola batata, que é esse formato amassadinho, pérola arroz e aqui uma base. E aqui uma florzinha de madrepérola, olha que linda. Bonito, né? Também nessa técnica da amarração com fio de metal. E agora eu vou mostrar outro tipo de pérola que é usado para criar semijoias,
que daí a gente chama de pérola shell. O que é a pérola shell? Lembra que eu falei no início que tinha a concha em que a pérola ficava dentro? A pérola shell ela é feita da concha, da madrepérola. Então essas conchas são recortadas em formatos daí, gota, oval, redondinha, o formato que quiser, e ao redor delas é feita uma cobertura com o pó da madrepérola. Sim, essa madrepérola é tirado um pó, é feita uma pasta, e daí é passado ao redor dessa bolinha, por exemplo, a bolinha, e é feito feita a pérola shell. E aqui eu trouxe então um brinco já pronto da pérola shell. Eu não tinha fio inteiro aqui da pérola shell, mas só para você ver, deixa eu botar a tarraxinha aqui. Quanto custa esse fio de metal? Depende, né, Beth? Depende do fio de metal que você for trabalhar. Se você for trabalhar, por exemplo, com aço inox, ontem uma das alunas comentou que pagou, eu acho que 10 metros, R$4 e pouco o rolinho de 10 metros. Então, um valor muito acessível também para a gente criar. Imagina 10 metros, não é 10 centímetros. 10 metros, R$4,50. Mas, inclusive, tem fornecedores até com valor mais acessível que esse, tá? Então, você escolhe que material que você quer criar, isso que faz toda a diferença. Bom, voltando então para a pérola shell. Olha que amor essa pérola aqui. É uma pérola redondinha, que a pérola shell tem a vantagem. Qual é a vantagem? Que na hora que ela que pega a concha e recorta, é possível fazer todas as pedrinhas, por exemplo, iguais. Não é que nem na natureza que a gente tem que procurar as que são parecidas. Aqui é possível fazer, por exemplo, todas de bolinha, como aqui eu fiz esse brinco. Esse brinco é exatamente uma réplica de joia. Se você entrar na internet, tem grandes joalherias que vendem esse brinco aqui, se eu não me engano, em torno de R$400, R$500, em ouro. E aqui nas Semijoias a gente pode fazer um custo muito mais acessível e você vende igual às réplicas de ouro. Então, olha o que você vai valorizar as suas criações na hora que você trabalha com material de qualidade, com pérolas que tem qualidade também, que você faz um modelo com acabamento perfeito, com a técnica correta, porque isso vai fazer toda a diferença na hora de criar. Então, lembra no início que eu ia te mostrar como é possível você criar modelos exclusivos de semijoias e também coleções exclusivas de semijoias com pedras e pérolas naturais também? Pois é, então é muito simples para começar. E também aqui eu estou falando das pérolas, mas você pode começar com o material que você tem. Sim, que nem a Lu, a minha aluna, ela começou primeiro com as pérolas que ela tinha, ela não foi direto com as pérolas de pérolas naturais, nem pérolas shell. Ela tinha pérolas de vidro e ela foi treinando com aquele material que ela tinha e foi ficando cada vez mais profissionais os modelos que ela foi fazendo. Então você pode começar com o que você tem, isso que é legal. Porque hoje na nossa live, já vou falar o tema da nossa live de terça-feira que vem, já vou falar, bem importante. Então hoje na nossa live a gente viu as pérolas que são perfeitas para você escolher para suas semijoias. Eu falei sobre as pérolas naturais, sim, cultivadas, mostrei tipos de pérolas diferentes, cores, formatos, falei das técnicas usadas para criar os modelos. Também falei das pérolas que não são ideais para a gente criar semijoias, mas você pode começar aprendendo com essas pérolas, não tem problema nenhum, que nem a minha aluna Lu. Inclusive, ela começou vendendo esses modelos com essas pérolas mais simples. E agora ela passou para as pérolas naturais. E também, além das pérolas naturais cultivadas, eu falei sobre as pérolas shell, que são também pérolas de excelente qualidade, que são feitas daí com a madrepérola, sim, que é a concha. E daí, ao redor do formato delas, é aplicada uma camada com esse pó de madrepérola. Então, são pérolas de excelente qualidade que a gente vai encontrar
diversos formatos, cores, tamanhos, enfim, você vai ter uma diversidade muito grande de materiais na hora de poder escolher na hora de criar semijoias. Então, o nosso tema... o pessoal que está perguntando da próxima turma do Semijoias Sem Limites, que está com as inscrições fechadas. O link para você se inscrever está no meu perfil do Instagram, embaixo da minha foto. Ali tem um link azul. Você vai clicar e vai entrar na lista de espera e vai ser avisada quando abrir uma próxima turma. Tá bom? Por enquanto ainda não tenho data da próxima turma, mas vai lá e entra na lista de espera. E então, na nossa próxima terça-feira, a live vai ser o título: Maximize seu lucro com materiais alternativos nas semijoias. Então, vou mostrar semijoias com materiais alternativos para você ter um lucro maior na hora que você for vender as suas semijoias. Então, vai estar imperdível. Tá bom? Então, te encontro terça-feira, às 20 horas, aqui no Instagram, e também depois essa live vai para o YouTube. Tá? O pessoal mandando foguinho, coraçãozinho. Um beijo bem grande. Nos encontramos na próxima terça.